É com prazer que nós estamos aqui no nosso podcast e estamos, desta vez, para falarmos a respeito de um assunto muito importante. Nós temos a grata satisfação de poder, nesta noite, mais uma vez, debruçarmos sobre a Palavra de Deus, porque é momento da Palavra. E no momento da Palavra, nós sempre trazemos uma reflexão, algo que realmente sirva para o nosso enlevo espiritual, para a nossa edificação. E vamos, na sequência da nossa abordagem, falar a respeito de um tema que começamos no nosso podcast número 1. E agora, nesse número 2, nós queremos continuar falando a respeito de um assunto muito importante, que é o batismo no Espírito Santo. Nós lemos no Evangelho segundo Mateus, capítulo número 3, lemos alguns versículos em que João Batista mostra um claro contraste entre a sua missão de batizador e apresenta um novo batizador, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante que essa distinção é muito clara no Evangelho de João, também quando nós vemos a referência que João faz ao seu batismo e ao batismo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, o batismo que é uma atribuição, um atributo único de nosso Senhor Jesus Cristo, e a distinção é que João veio para batizar em água. Porém, Jesus veio para batizar no Espírito Santo e também batiza em fogo. E aí nós vimos na nossa abordagem passada a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus. O batismo do Espírito Santo é uma experiência que ocorre conosco. É algo que ocorre na nossa vida e nós temos que distinguir algumas visões que às vezes obstruem o caminho do crente para receber esta bênção maravilhosa que é o revestimento de poder, o revestimento da graça de Deus de um modo sobrenatural, daquilo que Lloyd Jones chama de alegria indizível. Dá título ao seu livro Joy Unspeakable, Power and Renewal in the Holy Spirit. Alegria indizível, poder e renovação no Espírito Santo. Este é o livro que mostra a visão clara escriturística que Lloyd Jones obteve ao longo de seu desenvolvimento no ministério pastoral, em que ele teve de se distanciar da tradição reformada e, ao mesmo tempo, recobrando lá as leituras dos puritanos, ele descobriu uma abordagem que apresenta o batismo no Espírito Santo como uma realidade, e isso os puritanos já faziam bastante claramente essa distinção em que o cristão precisava de conhecer profundamente as Escrituras, ter uma sólida base doutrinária, mas, ao mesmo tempo, o cristão precisa ter uma base experimental, ter experiência com Deus. E é exatamente esta falta de experiência com Deus que muitos hoje estão sem saber das riquezas insondáveis de Cristo que estão disponíveis para nós. E Jesus veio trazer esta bênção para todos nós e nós precisamos desfrutar de tudo aquilo quanto está disponível para nós, o que está disponível para nós nas Escrituras Sagradas. Existem alguns impedimentos para que nós recebamos a bênção do batismo no Espírito Santo. Um dos impedimentos é a falta de conhecimento. Você, às vezes, é ensinado numa tradição e essa tradição acaba ofuscando o ensino claro das Escrituras Sagradas. É por isso que nós estamos aqui para chamar a sua atenção ao que as Escrituras dizem a respeito do batismo no Espírito Santo. O que as Escrituras ensinam a respeito do batismo no Espírito Santo, e vimos que João disse no Evangelho segundo Mateus, hoje eu estou aqui no nosso escritório aqui da nossa igreja local, a igreja em Filadélfia, e nós estamos com a oportunidade de estar aqui cercados
cercado, né? Nós estamos no nosso habitat natural, é um lugar em que nós podemos ter acesso aos mais diversos livros, ter acesso às mais diversas literaturas bíblicas e vermos como nós precisamos mergulhar nas Escrituras Sagradas. E hoje meu laptop está aqui com o Logos Bible Software aberto, nós temos também o Accordance Bible Software e tudo isso nos dando assim subsídios para que nós possamos fazer uma abordagem profunda a respeito deste tema que, na síntese, levará você a ter uma experiência nova. Eu tive essa experiência, meu filho que está aqui fazendo a técnica operacional, o pastor Jason, também teve essa experiência maravilhosa agora no ano de 2018. E foi algo extraordinário e ele não quer outra coisa, viu? E a gente fica assim, ai meu Deus, por que eu não busquei isso antes? Mas tudo acontece no tempo de Deus, tudo acontece na hora que Deus quer. E nós tivemos uma experiência gloriosa com o Senhor Jesus, e esse batizador no Espírito Santo ainda hoje batiza no Espírito Santo, e é por isso que nós estamos aqui para trazer essa novidade que para muitos é uma novidade e enfatizar que Jesus hoje batiza no Espírito Santo. Não somente isso, existem muitas outras coisas importantes que Jesus faz. Então, falando a respeito de David Martyn Lloyd-Jones, a princípio ele concordava com a abordagem de John Stott, de que o batismo e o selo do Espírito Santo correspondiam exatamente à regeneração. Ok, mas ao ler os puritanos e ao mergulhar mais profundamente nas Escrituras, o que acontece? Lloyd-Jones ele se soltava da tradição e mergulhava nas Escrituras e tomava Deus pela sua palavra. É exatamente isso que você estará sendo convidado a fazer, tomar Deus pela sua palavra. Ora, se Deus diz, claramente na sua palavra, nós temos a revelação divina, dizendo que essa experiência acontece na vida do cristão. E nós vamos demonstrar isso ao longo dos nossos estudos aqui, e vamos fazer a abordagem de vários textos que mostram essa experiência inconfundível e incontestável acontecendo na vida da igreja do Novo Testamento, e esta igreja somos nós. Nós somos a igreja da nova aliança, nós somos a igreja do novo pacto. Então nós temos que mergulhar nas Escrituras e saber tudo de Deus que está disponível para nós. E Lloyd-Jones, então, mergulhando nisso, lá pelo ano de 1964, ele começou algumas abordagens a respeito deste tema, quando ele fazia algumas análises. Ele fazia algumas análises e pregações expositivas no Evangelho de João, e chegando no Evangelho de João, ele aproveitou o ensejo e pregou vários sermões falando a respeito do batismo no Espírito Santo, e estes sermões que estão no livro Joy Unspeakable, agora ele está aqui em português, nesse livro O Batismo e os Dons do Espírito, David Martyn Lloyd-Jones. Poder e renovação segundo as Escrituras. E Lloyd-Jones, que era um pregador reformado, aliás, eu o considero um dos príncipes dos pregadores do século passado. Ele morreu, me parece, no ano de 1980, por aí. E na década de 80, isso eu tenho certeza. E Lloyd-Jones deixou para nós uma riqueza maravilhosa, que são os seus sermões que foram transcritos e se transformaram em mensagens que hoje nós podemos ler. Algumas delas estão até disponibilizadas num site específico em que você pode ouvir os sermões que foram pregados. E os sermões sobre o Espírito Santo, sobre o batismo e os dons do Espírito Santo, eles são muito importantes. Por quê? Porque Lloyd-Jones é de uma linha reformada, nenhum reformado vai dizer que Lloyd-Jones não tinha conhecimento das Escrituras. Um dos maiores expositores das Escrituras, e expunha versículo por versículo. Às vezes ele pregava vários sermões num versículo só. Então nós temos o comentário que ficou como resultado das suas exposições da Carta aos Efésios em 8 volumes. Tenho em inglês e tenho
em português. Temos também 14 volumes que foram que resultaram das suas pregações expositivas no Evangelho, ou melhor, na Epístola aos Romanos. E outros livros que eu tenho, obras completas de Lloyd Jones, e vejo que ele tinha um comprometimento muito grande com as Escrituras. E nós vamos abordar alguns aspectos dessa doutrina do batismo no Espírito Santo, mostrando como Lloyd Jones responde a algumas indagações dos reformados que se espantaram quando ele disse que agora tinha uma visão carismática, ou seja, eles não usam aquele termo incorreto de pentecostal, mas sim o reformado usa o termo carismático e está bem mais em afinidade com a terminologia bíblica, ou seja, ele cria nesse poder do Espírito Santo, e isso era muito importante na atuação do Espírito Santo na vida, definir como sendo esse carisma, que a gente chama na língua portuguesa, e Lloyd Jones ele descobriu de um modo bem claro a distinção entre a regeneração e o batismo no Espírito Santo, lendo as Escrituras, que é o que nós vamos fazer. E então, uma das coisas mais importantes, quando ele abre a sua argumentação, Lloyd Jones mostra a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus, que nós mostramos no programa anterior. Bem, Jesus, nós temos aqui no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 26, quando João responde a algumas indagações, porque perguntaram para ele: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? E João respondeu-lhes dizendo: eu batizo em água. Nós, na nossa abordagem passada, nós vimos muito claro que a preposição grega aqui, batizar em água, ela é uma preposição que deve ser traduzida desse jeito, porque o batismo é exatamente um mergulho, é imersão. Daí então, quem batiza não batiza com água, batiza em água, é um mergulho. Daí nós fizemos a tradução correta aqui, usando o sentido que esta preposição tem no texto grego. Então, quando se diz que ele batiza em água, é no sentido de que há um mergulho na água, não um derramar de água sobre o batizando. Tá? E isso, essas traduções que nós temos hoje, as traduções que nós temos hoje, elas são muito influenciadas pelas tradições teológicas que são seguidas pelos tradutores. Daí o tradutor precisa ser fiel ao texto, porque nós vamos demonstrar em programações subsequentes que o batismo por imersão é algo inconfundível e indiscutível dentro do Novo Testamento. Não existe batismo por aspersão, existe batismo em rio e por imersão. E nós vamos mostrar isso de um modo muito claro, mas nós já vemos aqui nessa experiência que João está aqui relatando para aqueles que estavam indagando. Se você não é o Cristo, se você não é... Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu-lhes e disse: eu batizo em água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. E aí, mais à frente, no versículo 33, ele retoma isso, ele vai dando aquelas explicações que nós demos na aula passada a respeito, de como é que eles deveriam fugir da ira futura. Eles estavam fugindo de um modo incorreto, de um modo errado. Então, João deu a eles a dica e mostrou que eles precisavam produzir frutos dignos de arrependimento e não se estribar no fato de que eles eram filhos de Abraão. E por conta disso, eles estavam livres da ira vindoura. Absolutamente, eles deveriam produzir frutos dignos de arrependimento para serem batizados por ele. Aí, então, mais à frente, no versículo 33 do capítulo 1 de João, o batizador, diz: e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, ou em água, que é a melhor tradução, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar,
este é o que batiza no Espírito Santo. Aqui nós temos de um modo muito claro, tá? De um modo muito claro, que este Jesus é o que batiza em Espírito Santo, tá? Ou seja, batiza no Espírito Santo. E nós vimos no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, tá? No versículo de número 11, nós vimos que ele batiza no Espírito Santo e em fogo, ou seja, vimos a distinção. Ele diz aqui no versículo 12 que na sua mão Jesus tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. Então faz uma distinção entre o trigo e logo em seguida diz: e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. É até aquela imagem do joio e do trigo quando crescem juntos. Depois, a princípio, você praticamente não tem assim uma distinção. Mas depois, quando eles crescem e o joio e o trigo são esfregados, tá? Aí o que ocorre? Você percebe claramente, né, que o trigo deixa suas sementezinhas, porque ele produz. É algo que vai dar continuidade. E o joio não, você esfrega simplesmente palha. Então essa é a diferença. Aqui também nós temos uma diferença entre o trigo e a palha. Nós temos uma metáfora, nós temos uma linguagem metafórica que está num campo semântico conotativo, representando aqui. O trigo são aqueles que estão chamados pelo Evangelho, aceitam a mensagem do Evangelho e esses então recebem, estão suscetíveis a receber o batismo no Espírito Santo. E aqui, a palha é uma indicação dos ímpios que são aqui apresentados como palha, inclusive tem até uma semelhança com o Salmo 1. Né? O Salmo 1 mostra, né, essa mesma figura, que os ímpios são como a palha que o vento, né, espalha. Então nós temos ali no Salmo 1 essa figura que é muito interessante e nós vemos aqui que há uma distinção. Então o trigo ele está destinado aqui a ser recolhido no seu celeiro. São os que são salvos e aí então eles recebem a mensagem. A estes cabe o batismo no Espírito Santo. E os outros são imergidos em fogo, que representam o juízo de Deus, que representa aqui o juízo de Deus, que tem numa primeira instância o lançar no fogo do inferno e posteriormente no lago de fogo, onde eles serão imergidos eternamente no juízo de Deus. Então nós temos essas duas coisas que o próprio Jesus é que faz. É ele que define. E isso é muito importante. Daí nossa resposta ao Evangelho de Jesus é algo extremamente importante. Quem responde positivamente, ou seja, aqueles que o Espírito Santo trabalha na sua vida, convence do pecado, do juízo e da justiça, esses recebem de Jesus o batismo no Espírito Santo quando o buscam. Existe uma confusão, que nós vamos falar em programações subsequentes, a respeito da visão de John Stott, por exemplo, que interpreta 1 Coríntios, capítulo 12, quando se fala que nós fomos batizados no mesmo Espírito. A introdução do corpo de Cristo, de fato, se faz na regeneração. Mas o selo do Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo como uma experiência distinta da conversão ou da regeneração, é algo que está explícito no Novo Testamento. Os apóstolos receberam esta promessa e depois Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder. Se nós lermos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ver logo no início de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vamos ver essa diferença, essa distinção, porque no capítulo 2 acontece aquilo que o Senhor disse que iria acontecer. Então, vejamos aqui o que diz Atos dos Apóstolos. Nós temos aqui Atos dos Apóstolos, deixa eu ver aqui no meu Logos Bible Software, que aí fica muito mais fácil. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Lucas, o médico amado, foi o que fez essa redação extraordinária do livro de Atos dos Apóstolos, que inclusive nós temos alguns materiais extraordinários que foram publicados sobre Atos dos Apóstolos, inclusive o comentário de Craig Keener,
né, que tem 4 volumes, é gigantesco a respeito de Atos dos Apóstolos, e ele, inclusive, ele utiliza a hermenêutica, que ele chama a hermenêutica do Espírito. Ele, sendo um erudito, PhD, carismático, então ele mostra muito claramente na sua abordagem no livro de Atos, né, a mesma abordagem de Lloyd Jones, falando a respeito do batismo do Espírito Santo. Aqui nós percebemos que os discípulos já tinham sido orientados e instruídos a respeito desse momento em que eles iriam receber o Espírito Santo. Jesus, previamente, no capítulo logo no finalzinho aqui do Evangelho de João, sopra sobre eles, né, e dá assim uma pequena dosagem para eles estarem ali em oração até que do alto eles fossem revestidos de fato do poder. Aí o que acontece? Quando chega no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar, tá, que Jesus começou não só a fazer algumas coisas importantes, e Lucas vai fazer esse relato e diz aqui, olha, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E aí nós temos mais à frente, e estando eles, versículo 4, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Eles já tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus diz no Evangelho, nós vamos ver isso de um modo muito claro no Evangelho de João, ele já habitava com eles, mas Jesus disse, mas estará em vós. Então, haveria uma experiência sintomática, uma experiência dramática. E isso é o que nós estamos aqui vendo que acontece logo em seguida. E diz aqui, porque, na verdade, João, olha, Jesus dizendo, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo não muito depois desses dias. E esta palavra ficou com eles. Tá? Eles aguardaram isso, guardaram isso, né? Embora alguns quiseram até fazer algumas indagações a respeito do futuro, né? Entrar em aspectos escatológicos, né? Do que vai acontecer. Jesus tirou assim, deu logo uma cortada neles, né? E porque eles ficam, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, deixe que as coisas que estão determinadas para acontecer, aconteçam de acordo com a vontade de Deus. Sabe no que vocês devem focar agora? Diz Jesus, mas recebereis... Olha só, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então esta foi a palavra que Jesus deu aos apóstolos e logo em seguida, quando ele dizia isto, ele foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu. Daí os discípulos ficaram orando, ficaram buscando ao Senhor e quando chega o dia de Pentecostes, em que estavam gente vinda de toda parte, né? Pessoas vindas de toda a parte, prosélitos que foram convertidos ao judaísmo, vieram para aquela grande festa, não é? Do dia de Pentecostes, a festa do Pentecostes, e exatamente o Senhor escolhe este momento para fazer essa experiência, para acontecer essa experiência que eles teriam. E é a primeira vez que acontece essa experiência quando o Espírito Santo vem sobre eles. Diz aqui o capítulo 2, e cumprindo, né, e chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, tá?
que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, tá? As quais pousaram sobre cada um deles. Então, aquelas chamas assim de fogo que pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Qual o objetivo do enchimento do Espírito Santo? O enchimento do Espírito Santo é o poder que o crente precisa para testemunhar. Você quer ter uma vida de um testemunho mais vibrante, mais preciso, um testemunho que realmente impacte onde você está e você não se envergonhe do Evangelho e você tenha condição de não somente viver uma vida mais íntima com Deus, uma vida devotada à vontade de Deus, uma vida em piedade e em santidade, você precisa deste revestimento a mais. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, renovação do Espírito Santo é exatamente esse revestimento de poder. Conhecimento eles já tinham. Já conheciam praticamente todas as coisas necessárias para ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Isso eles já sabiam. Mas o que estava faltando? Estava faltando exatamente isso que Jesus falou. Olha, não saiam de Jerusalém, não. Fiquem aguardando até que do alto sejam revestidos de poder. Aí então eles estavam ali reunidos em oração e de repente acontece esse fenômeno extraordinário. E diz aqui o texto que eles, ao receberem, foram cheios do Espírito Santo, se encheram do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado de um modo extraordinário sobre eles, sobrenatural sobre eles, com uma dose mais intensa do que aquela que eles tinham recebido. Quando Jesus soprou sobre eles, recebeu o Espírito Santo, para que eles pudessem aguardar esse enchimento final que agora veio. E olha o primeiro sinal que acontece, tá? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aí é interessante que o Espírito Santo dá a eles a condição de falar em outras línguas, línguas que eles não conheciam, e tínhamos ali prosélitos de diversas nações que estavam ali, mostrando o que o Espírito Santo vem com o objetivo de, primeiro, vai fazer uma coisa muito importante, vai mostrar que não é nem o grego do Novo Testamento, nem o hebraico e o aramaico do Antigo Testamento, que são línguas sagradas, e simplesmente somente essas línguas são aptas para levar a mensagem do Evangelho e anunciar as grandezas de Deus entre as nações. Ou seja, há aqui uma universalização da mensagem, de modo que todas as nações iriam ouvir a palavra de Deus nas suas próprias línguas, e a primeira mensagem que eles ouvem, os povos que vieram de várias nações e estavam ali, eles receberam o poder do Espírito Santo, os discípulos receberam esse poder e transmitiram para eles a mensagem que Deus tinha confiado, e eles agora estavam revestidos. E o primeiro anúncio, a primeira proclamação, o primeiro querigma, né? A primeira proclamação acontece sobrenaturalmente. E eles recebem esta palavra, e aí então o Espírito Santo diz aqui: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ou seja, tinha gente de todas as partes onde o judaísmo tinha penetrado, agora eles estavam ali. O objetivo de Deus ao derramar o Espírito Santo no Pentecostes foi exatamente para mostrar o caráter universal e não mais centrado apenas na nação de Israel, da palavra do Evangelho, o anúncio da nova aliança, que vai nos reportar aquilo que Abraão recebeu como promessa. Abraão, o pacto abraâmico é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí Deus prepara Israel ao longo dos séculos para nos trazer e inclusive preservar as Escrituras. Vem Jesus então cumprindo aquilo que estava escrito a respeito dele. É o servo sofredor, é aquele que veio para nos redimir dos nossos pecados. E ali já estavam homens regenerados, homens que estavam simplesmente esperando esse algo mais. E esse algo mais chegou, e gente de todas as partes estavam ali, de todas as nações que estavam debaixo do sol.
do céu, diz aqui o texto, e correndo aquela voz ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Observem bem que o fenômeno é falar em línguas de outras nações. Isso é muito importante. O falar em outras línguas é falar em línguas que não são conhecidas pelo falante. É algo que acontece ali sobrenaturalmente, porque aqueles galileus não eram poliglotas. Eles eram pessoas simples, pessoas que realmente o pessoal ficou até espantado. Como é que nós estamos ouvindo eles falarem na nossa própria língua em que somos nascidos? E aí diz aqui, e ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Atos capítulo 2, versículo 6. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua e todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E então, esta foi a mensagem que eles ouviram, a mensagem que veio da parte de Deus, e eles ouviram falar das grandezas de Deus, tá? Eles ouviram falar a respeito daquilo que começaria a ser o startup, o início do anúncio do Evangelho entre todas as nações. E isso acontece sobrenaturalmente, e aí Pedro toma a palavra mais à frente e vai começar a explicar que fenômeno era aquele. Mas nós vamos deixar isso para nossas programações subsequentes, porque assim aconteceu o primeiro derramamento do Espírito Santo, e eu espero que você já comece a se interessar por isso, porque não só acontece em Atos 2, mas nós vamos ver outras ocasiões em que esse derramamento do Espírito Santo acontece, e depois vamos falar a respeito dos dons espirituais. Olha, e sobre os dons espirituais, nós vamos falar a respeito de sola escritura e os dons de revelação. Essa aqui foi uma tese defendida por Don Codlin. Don Codlin defendeu essa tese aqui no Westminster Theological Seminary, num seminário reformado, e foi assim difícil de descer, viu? Os orientadores deles, os avaliadores da dissertação dele, ficaram assim foi difícil de contestar e receber esta dissertação de mestrado, tá? Que foi na realidade uma tese. Mas ele vai mostrar como é que os dons, como lidar com a atual manifestação, por exemplo, do dom de profecia. Então nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, vamos falar sobre o dom de profecia e vamos mostrar que não existe na Bíblia base para cessacionismo. Cessacionismo é antibíblico, mas até hoje o Espírito Santo ainda está na igreja dando dons, e nós vamos ver isso pelo Novo Testamento e vamos ver como isso acontece e como pode acontecer na nossa vida, e você está convidado a acompanhar-nos no nosso podcast. Aqui despede-se o pastor Fabiano Ferreira, pedindo a Deus, nesse momento, que abençoe a sua vida e que você possa ter essa experiência gloriosa e ser como os apóstolos, como os crentes que estavam ali naquele cenáculo, receber também o batismo no Espírito Santo, porque você deve fazer como Lloyd Jones, tomar Deus pela sua palavra. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente, e até o nosso próximo podcast. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, agradeço a Ti pela oportunidade de expor com fidelidade a Tua palavra. Independente das tradições humanas, nós cremos na Tua palavra, e por tomar o Senhor pela Tua palavra, nós temos recebido esta bênção do batismo no Espírito Santo e renovações sucessivas que têm acontecido na nossa vida, Senhor. E pedimos a Ti que faça isso pelo nosso irmão, pela nossa irmã, que está agora assistindo essa programação, até ministros Teus que possam sentir o toque do Teu Espírito e sentir esse desejo de receber esse algo mais, porque Tu tens coisas preciosas para dar a cada um, Senhor. É o que eu te peço nesta hora. Visita cada coração, alegra os corações e desperte o interesse por receber esse batismo maravilhoso, que é um diferencial nas nossas vidas, e coragem
e força para testemunharmos com alegria e sabedoria da Tua palavra. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Finalizamos esse nosso podcast e convidamos-lo para o próximo, o terceiro. Tem mais coisas. Nós vamos ir profundo nesse tema. E você é o nosso convidado para sair desse retrato. Você simplesmente está com um retrato, uma pose fixa. Eu estou chamando a você para mergulharmos no oceano da verdade de Deus e descobrirmos que é diferente uma foto do oceano e um mergulho quando nós, bem equipados, mergulhamos lá no fundo e passamos a conhecer um mundo que nós não conhecíamos. É isso que nós estamos querendo aqui com esse podcast. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Despede-se o pastor Fabiano Ferreira, na técnica operacional, pastor Jason Ferreira. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém.